Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje eu vou dar um tema muito importante que é educação do espírito. Será que nosso espírito precisa ser educado? É isso que a gente vai ver no programa de hoje. Contamos novamente com a presença aqui da irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática, e esse é um tema muito importante da gente refletir sobre ele, porque a gente se educa sobre tantas coisas, né? O espírito também precisa de educação. É verdade, com certeza, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender a importância da educação do espírito, que é ele que vai nos guiar, né, em sentido em frente e ao alto, como você sempre fala o Emmanuel, né? E, Lara, o que você pode falar para nós sobre a educação do espírito? Pois é, gente, olha, como eu falei, né? A gente trata da nossa educação aí, né? A gente está sempre buscando conhecimento, né? A gente vai lá para a escola, aprende, né? Vai para a faculdade, isso tudo é educação, né? E a doutrina espírita, ela tem um caráter científico, né? Filosófico e religioso. Então, como que ela vai ficar fora da educação, né? Não tem jeito. Porque educação, gente, é muito mais do que só instrução, né? Do que esse saber convencional, né? A educação, ela se destina à sobrevivência do homem, né? Então, educação é o saber real, né? E se destina aí à nossa vida de forma plena, né? Educação instiga a criatura humana a pensar, a refletir, né? A usar a sua capacidade de raciocinar, a ser criativo ante os desafios da vida. E se a gente busca educação para tantas coisas, por que a gente deixa a nossa educação espiritual de lado? Não é? E, gente, o homem é um ser integral, né? Ele não pode deixar de lado a sua educação espiritual, né? É corpo, mente e espírito, não é? A gente já não aprendeu isso. Então, corpo, mente e espírito. O espírito faz parte, né? Nós somos espíritos, né, gente? Não é porque a gente está vestindo essa roupa de carne, né, para a gente interagir aqui na matéria, essa vestimenta material, que nós deixamos de ser espíritos, não, é? Né? Um mergulhador vai lá estudar um recife de coral, bota que é todas aquelas roupas lá, né, de especiais lá, de neoprene, sei lá o quê, aquele tanque nas costas, mergulha. Aí, por acaso, ele virou outra coisa, virou uma baleia, um peixe, um tubarão. Não, né? Ele continua sendo um homem, é a mesma coisa. Não é porque ele vestiu aquela roupa para interagir, né, com aquele meio, que ele deixou de ser homem. Então é a mesma coisa, não é porque nós vestimos a roupagem material que nós deixamos de ser espíritos, não. Então a educação do espírito, ela é muito importante, né? Porque ela trabalha tanto o aspecto espiritual do ser humano, né? Uma vez que nós somos espíritos, que reencarnamos diversas vezes, quanto a interligação entre o conhecimento espiritual e as demais áreas de conhecimento, gente, científico, social, político, né? Eu sempre costumo falar que quando nós deixamos de nos entender como espíritos, né? Quando a gente retira da equação da vida o fator espiritual, nada faz sentido. Então é preciso que a gente se entenda como espírito e que a gente se eduque de forma ampla, né? No lado social, no lado político, filosófico, né? Científico e principalmente espiritual, né? Porque essa é uma questão, gente, muito importante, né? Porque à luz do conhecimento das questões espirituais, né, o homem consegue aí alargar
o seu entendimento em todos os aspectos da vida, né? Ele consegue maximizar o seu próprio processo educativo. Por quê? Porque nós somos os construtores do nosso destino, nós somos os construtores da nossa própria evolução, né? Quando nosso Pai nos dota de livre-arbítrio e que nós né, estamos aqui interagindo, a responsabilidade é nossa, né? Porque o livre-arbítrio traz essa questão, olha, a partir do momento que você agora tem raciocínio e tem liberdade de escolha, você é responsável pela sua evolução, né? Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil da gente perceber a importância da educação do espírito, né? A gente vê nos dias de hoje aí, né, Jefferson, essa negação, né, do, do espiritual, negação de Deus, negação de Jesus, né, perseguição para todo lado. Mas, gente, nossa, a verdade ela tem um hábito irritante, né? Eu costumo falar que a verdade tem um hábito irritante. Por quê? Porque ela se impõe a qualquer ilusão que a gente tenha, né? Então, a verdade é que nós somos espíritos vivendo experiências na matéria. Então, se nós somos espíritos, a nossa educação para as coisas espirituais é essencial na nossa caminhada, né, Jefferson? Verdade, Lara. E eu acho muito interessante também, né, que se nós estamos encarnados aqui, é porque a gente não chegou a ser purificado, não chegamos à perfeição. Nosso espírito ainda precisa lapidar-se. E a adaptação, ela é feita pelas nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes, né, pelo que a gente faz no dia a dia, tanto nosso íntimo como no exterior, né, quando a gente exterioriza essas ações, esses pensamentos no exterior, né. Então, um dos objetivos da encarnação é nos trazer o entendimento, não só a reparação dos erros passados, mas também trazer o entendimento, as consequências daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz. Então, de certa forma, ação e reação em prática, na prática, na verdade, né? Então, é muito importante que a gente saiba educar o espírito, porque a educação ela não se baseia só na experiência, mas sim na compreensão, no estudo, né, naquilo que a gente está vivenciando, experimentando, porque às vezes a gente acaba se entregando às coisas materiais, como a Lara muito bem falou, e se esquece que nós somos espírito. Muitas vezes, a gente mesmo, espíritas, né? A gente mesmo, a gente tá fazendo uma coisinha ali e a gente esquece que a gente é espírito, né? Então, nós temos que nos policiar. Não é à toa que eu sempre falo em todos os programas isso, né? E hoje não vai ser diferente. Que Jesus fala, vigiai e orai, orai. Por quê? Porque é importante a gente vigiar nós mesmos, vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes, porque isso também é educação de espírito. Se a gente não educar nosso espírito para as coisas boas, para buscar a perfeição, buscar nos desenvolver, nos aprimorar como almas aqui encarnadas, a gente perde uma grande oportunidade de evoluir. Porque quando a gente desperdiça uma encarnação com as coisas fúteis, com os erros do passado, vivenciando os mesmos erros passados, na verdade, a gente acaba, então, jogando fora a oportunidade que Deus nos dá. Se a gente está aqui encarnado, não é à toa que a gente está encarnado, a gente está encarnado porque temos um propósito. E Deus, Jesus acreditou em nós aqui, por isso tanto é que ele nos permitiu que a gente encarnasse, né? Então, a gente precisa adquirir uma maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual é conquistada através de experiências, mas também assimilar certos atributos que estão dentro de nós. Eu acredito muito, né, que Deus nos colocou em nós não só toda a lei que ele colocou na nossa consciência, mas também colocou os atributos dele em nós. Alguns atributos dele, né? Não todos, né? Alguns. Por exemplo, a inteligência, o raciocínio, a lógica, o saber, o buscar, a empatia, né? Então, são sensações que ele nos colocou para que a gente possa, então, exercer com mais clareza, com mais certeza, aquilo que nós devemos buscar, que é a evolução do espírito. Mas a evolução do espírito só se conquista com a educação do espírito. Uma anda ao lado da outra.
algumas pessoas buscam evoluir no seu próprio espírito, mas sem se educar. Vejamos um exemplo muito básico e bem prático para nós espíritos, é a questão da educação mediúnica. Eu conheço muitas pessoas que são médiums, não estudam, não buscam ler mais nada, porque creem que já sabe tudo. Porque estão ali trabalhando todo dia, então já sabe tudo, não precisa fazer mais nada. Estudar, precisa se aprimorar, tudo certo. Então, o conhecimento ele é importante, mas se você acabar tipo assim, se afastando ou não buscando o estudo, a prática, né, daquilo que está estudando, está aplicando, você acaba esquecendo que nós somos seres ainda imperfeitos. E como seres imperfeitos, nós temos que buscar a evolução, né? E eu acredito que nós temos um determinismo, né, que é a perfeição. Se nós devemos buscar, então, a perfeição, é necessário que nós eduquemos o espírito para as coisas boas da vida, para o bem, para a prática do amor, para a prática da justiça e também para que nós possamos buscar e esforçar, porque evoluir requer suor, requer muita vontade, requer trabalho e também muita experiência no bem. Claro. É verdade, né, Jefferson? Olha, gente, se a gente começar a pensar na questão do homem integral, né, a gente não pode esquecer que esse processo de educação do homem integral tem que envolver o aprendizado moral, né? O aprendizado moral, gente, passa obrigatoriamente pelo lado espiritual, né? Olha, basta a gente ver o que acontecia muito frequentemente em outros tempos, né? Por exemplo, o que era normal a gente fazer? Você vender os filhos, né? Lá, com as guerras, né? Nos Estados Unidos mesmo, gente, tem caso ali, né? De quando teve aquele problema todo da recessão ali, aí tinha filha, a pessoa não tinha condição de criar, vendia o filho dela, né? Na África teve muito isso, né? Você vendia os filhos, você abandonava as pessoas doentes, né? Falava assim, não tem jeito de cuidar, não tem, você quer, abandona, né? Apedrejar as mulheres, apesar de que hoje, né, em algumas regiões aí do nosso planeta, né, até hoje, né? É, nos circos, lá em Roma, não era normal aplaudir aquela barbárie toda, né? Em que ali as pessoas eram atadas a postes, eram colocadas ali para que se digladiarem umas com as outras, com feras, né? Então vejam, olha, isso é o que, gente? É uma falta, uma ignorância da nossa parte, né? É a falta de conhecimento das coisas espirituais. Por isso a educação para o espírito é importante. Aí vem o Cristo, né? Aí Jesus chega nesse planetinho aqui em sombras, né? Com a gente nessa situação, botando os outros aí, né, para serem comidos aí literalmente por feras, né? E olha, com Jesus, gente, tudo muda, né? Gente, Jesus mudou a vida deste planeta. Ele dividiu eras, antes dele e depois dele, né? O Emmanuel diz que com Cristo surge uma nova mentalidade na Terra, né? Que o coração educado aparece, né? Como uma luz abençoada nas sombras da vida, né? A partir do advento de Jesus aqui neste planeta, né? O que acontece? A gente tem uma outra perspectiva. A gente fala, opa, isso aí eu não posso fazer mais, né? Se Jesus está aí me ensinando todas essas coisas, amor, que eu tenho que respeitar o outro, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então as coisas mudam, né? Mudam. Surge o fator da educação espiritual com Cristo, né? Por quê? Porque ele nos ensina compaixão,
né? A solidariedade, a bondade, o amor, a fortaleza moral, a esperança, né? Então, educar o espírito é compreender que a gente deve conquistar as verdadeiras virtudes e promover aí a nossa ascensão moral, né? A nossa evolução moral. É, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, né, a doutrina espírita, é muito clara. A gente evolui em duas vertentes, intelecto e moral, né? Então, a gente não pode descuidar da educação do espírito, né? E olha, a gente consegue fazer uma correlação muito interessante, né, entre os pilares modernos da educação hoje, né, e o Evangelho. Não acredita, não, gente? Vou falar para vocês, olha só. Quais são os 4 pilares da educação hoje? Aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. São os 4 pilares da educação, né? Então, esses 4 pilares da educação, eles podem se relacionar aí com essas máximas do Cristo. Olha só. O que é aprender a conhecer? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá em João 8,32. Né? Aprender a fazer. Faze isto e viverá. Lucas 10:28. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Mateus 7,12. Aprender a ser. Sede perfeitos. Mateus 5,48. Não há como, gente, a gente se desvencilhar da questão espiritual na nossa existência, não. Não há, porque nós somos espíritos, não é? Tudo tem a sua conotação espiritual, né, Jefferson? Então não tem gente fugir disso, não, gente. Então a gente precisa realmente educar o nosso espírito para que a gente proceda de forma melhor no mundo, para que a gente caminhe de forma mais segura, para que a gente caminhe com mais coragem, né? Por quê? Porque conhecendo as questões do espírito, as leis que regem a nossa vida, as leis de amor do nosso Pai, nos educando para sermos melhores, tanto intelectualmente, como moralmente, espiritualmente, emocionalmente, a gente caminha com mais segurança no mundo. E quem é o professor dos professores? O Cristo. Né? Lá na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: nós temos um modelo aí para seguir? É uma palavra, gente. Uma palavra, Jesus. Algumas traduções trazem aí V de Jesus, né? Mas eles respondem com uma palavra. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor, né? O Rabi da Galileia. Então, olha, vamos tratar, gente, da gente aí se educar na questão espiritual, estudar o evangelho, nos melhorarmos moralmente. Aliás, gente, o evangelho, né, Jefferson, tem aí, ó, solução para todos os nossos problemas, gente. Maior tratado de psicologia que existe, maior tratado político que existe, maior tratado de tudo para a gente viver uma vida feliz, direcionada para o bem, no bem e pelo bem. Muito bem, olha. Gostei bastante dos pilares que você trouxe aí, são bastante interessantes. Depois eu vou apontar, vou reassistir, vou apontar o que é muito importante, né? Gostei bastante. Bom trabalho. A gente encontra, né, na obra Nosso Lar, lá no início, na introdução, quando o André Luiz se apresenta, né, no sua nota introdutória, foi o seguinte, e aqui, isso aqui é para nós, né? Há aí, em toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. Isso é uma riqueza muito grande. Por quê? Porque realmente nós, cristãos, nós sabemos que existe espírito. Cada um tem o seu. Por exemplo, os católicos têm um entendimento diferente do nós, os evangélicos também, mas todos nós acreditamos na alma, no espírito.
Então, se a gente acredita no espírito, a gente tem que entender que nós precisamos educar nosso espírito. Nós precisamos ter disciplina para poder educá-lo. Isso exige muito esforço, realmente, exige realmente esforço, exige realmente de nós uma persistência firme, algo que nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, ó, eu vou começar a renunciar às coisas, matéria que estão me prejudicando, que estão prejudicando meu caminho evolutivo, estão me deixando mais para trás, estão me deprimindo, fazendo com que eu tenha sensações ou pensamentos muito bons. A gente tem que saber renunciar. Não é à toa que o Emmanuel, no livro Paz e Renovação, fala o seguinte, porque toda educação parte da disciplina. E para que nós ajuntemos as disciplinas nesse ou naquele setor da vida, será necessário, invariavelmente, preciso começar. Olha só que interessante. Nós precisamos começar. Porque a gente não pode fazer educação do espírito igual educação alimentar, né? Vou começar uma dieta, hoje é domingo, amanhã eu começo. Aí hoje eu me entupo de comida, né? Chocolate, sorvete. Sorvete eu gosto bastante, né? Sorvete, tu que Vou coisa, né? despedir, né, Jefferson? Foi Vou pedido. despedir para entrar na dieta. É verdade. Então, nós não podemos fazer isso. O espírito é algo que a gente leva para toda a vida. O arroz, feijão, o sorvete, o chocolate, a gente tem cuidar dessa vida aqui. A gente não vai levar junto conosco. A sabedoria, o conhecimento, a experiência, a sensação do bem, as virtudes, os atributos do espírito estarão sempre conosco. São imortais conosco, porque a gente leva, a gente vivencia, a gente experiencia, a gente acaba conquistando, né, esses atributos, essas virtudes em nós, né? E o livro de Mateus 5,16 fala assim: brilhe a vossa luz. Desculpa, que brilhe a vossa luz. Que isso quer dizer o quê? Que nós somos luz. O Espírito é luz. Se nós somos luz, nós precisamos fazer com que essa luz brilhe. Como a gente consegue fazer essa luz brilhar? Educação do Espírito. Educação do Espírito. Emmanuel, no livro Taça de Luz, fala o seguinte: passamos da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor, hoje e sempre. Que maravilha! Humberto de Campos fala no livro Relatos da Vida o seguinte: a caridade é a chave que abre as portas dos céus, mas a educação é o grande caminho que conduz até ele. Olha só, tem mais uns trechinhos acho interessantes aqui. No livro Brilhantes Caminhos, de Emmanuel, fala o seguinte: Emmanuel Chico Xavier, pessoal. O grande problema do mundo moderno resume-se na educação. Somente dentro desse trabalho de educação é que poderemos reerguer a humanidade para os seus altos destinos. Olha só, que interessante isso aqui, ó. O instrutor Gubbio, no livro Libertação, fala o seguinte para o André Luiz. Olha que interessante. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Ou seja, a educação não se refere somente a você fazer um curso, fazer o curso escolar, o curso do ensino médio ou da universidade, mas a paciência que nós temos que ter na obra do século, ou seja, é um trabalho que a gente é árduo, como eu falei há pouco, e ele é extenso, mas nós temos que começar hoje, não podemos deixar para amanhã, não. E finalizo, então, já começo com as ações finais, uma frase do instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é o seguinte: todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Vamos meditar essas instruções dos espíritos amigos aí. Pois é. E olha, o Jefferson falou, trouxe essa questão, né, dessa frase de Jesus, brilhe vossa luz, e
O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele faz uma reflexão a respeito da educação, em que ele diz para a gente se lembrar disso, né? Que Jesus nos advertiu de forma imperativa: brilhe vossa luz. O que é brilhar a vossa luz, gente? Quando você acende uma lâmpada, o que ela faz? Ela ilumina, não é? O entorno. Ou seja, é o desenvolvimento da nossa potencialidade de luz que a gente tem dentro de nós. Então, a gente precisa desenvolver isso para que a gente ilumine o nosso entorno, né? Então, o nosso espírito, gente, precisa fulgir na sua grandeza plena. É assim que nós vamos atingir a perfeição, né? E a gente só realmente consegue, o Jefferson disse muito bem, a gente só consegue atingir esse potencial pela educação, né? Essa educação que nos propicia aí o nosso aperfeiçoamento intelectual, mas também passa obrigatoriamente pela educação do espírito, que é o desenvolvimento moral. A gente precisa compreender isso, gente. E educar-se, educar o espírito, é educar nos padrões do Cristo, educar nos padrões de Jesus. Ele não é o nosso exemplo? Então, a nossa educação tem que ser nos padrões dele, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas esse trem aí dá difícil, né? Como é que a gente não é Jesus? Pois é, mas olha só, olha o seu dia a dia. O que você faz aí no seu dia a dia? Você ainda mente? Você ainda traz? Você ainda passa o outro para trás? Então, se você for se educando, você passa a não fazer mais isso. Isso aí você está criando, desenvolvendo a sua luz dentro de você, né? Então é preciso que a gente ensine para o bem, através do pensamento, da palavra, do sentimento, do exemplo, né? Porque, gente, o exemplo arrasta, né? Então ensinar para o bem é fazer o que o Cristo fez, né? Quando Jesus fala assim, o reino de Deus está dentro de vós, como que a gente desenvolve o reino de Deus dentro de nós, gente? Pela educação, né? Educação é condição, como a gente diz, né, sine qua non, ou seja, é aquele fator que você não tem como fugir dele, é obrigatório, condição primeira para você evoluir a questão da educação, né? Tanto é assim, gente, que o Emmanuel vai nos dizer, se eu não me engano, lá no livro Pensamento e Vida, que a educação, com o cultivo da inteligência, né, com o aperfeiçoamento da nossa intimidade, do nosso campo íntimo, né, exaltado aí de conhecimento, de bondade, né, de saber, de virtude. Isso aí não é conseguido só à força de instrução, não, né? Instruir, como que você é se instruindo para a escola? É aquele conhecimento de fora para dentro, né? Mas a gente precisa estar consciente, né? Precisa direcionar a nossa vontade para que a gente consiga educar o nosso espírito no bem, né? Sem constrangimento de qualquer natureza. Gente, a gente precisa pensar nisso, né? A gente tem uma destinação, um propósito, que é atingir a perfeição, né? Se o cérebro, se o intelecto, ele é uma ferramenta preciosa, né? A gente precisa também compreender que a educação não é só o intelecto, é educar os sentimentos, educar os pensamentos, né? E aí você está educando o seu espírito, porque o sentimento é a nascente de todas as coisas, né? Quando você sente, você plasma uma ideia, e a ideia comanda suas palavras e suas ações. Então, se a gente quer realmente se melhorar, né? Nós temos que entender que a educação passa
pela educação do espírito. Não há como ser diferente, né? O André Luiz diz, no livro Espírito da Verdade, que o amor é a base do ensino. E é verdade, né? Por quê? Porque educação, quando você alia ela, educação intelectual com a educação moral, a educação do espírito, né? A gente faz um movimento em que a lição maior que a gente aprende é a responsabilidade pessoal. Então, vamos compreender isso, gente. É preciso que nós nos eduquemos. Além de intelectualmente, nós precisamos de educação para o nosso espírito, porque nós somos espíritos. É verdade, Lai. E você perceber, né, pessoas perceberem como esse tema é tão vasto que a gente ainda não terminou, você nem pincelou ainda, porque tem a questão Pois da é. espírito, a questão do espírito dela como criança, né, começando da criança, passando para adolescente, né, todas as fases da vida, então é muita coisa pra gente falar aí, né. E, então, Lara, eu gostaria que você fizesse, convidasse o pessoal para poder conhecer os canais e tal. Pois é, gente, olha, se você não é inscrito aqui, nem no canal do Jefferson, nem no meu, nem conhece o meu canal, dá uma espiada lá. A gente tem um canal no YouTube, chama, só você procurar, @fé para quê, né? Só procurar, dar uma espiada lá, tem certeza que você vai gostar. Tem o Amanhecendo com Chico, né? Mensagens aí que o Chico psicografou para a gente se inspirar aí para o nosso dia logo cedo, né? Tem oração, tem verso espírita, tem estudo, e vai ter muito mais coisa aí também no ano que vem. Né? Então fica de olho lá, vai lá dar uma espiada, ver se você gosta, se você gostar, se inscreva. Visitem aí os nossos blogs, né? A gente sempre tem artigo, a gente está sempre publicando artigo, nossas reflexões, né? Tem dica de livro, dica de boa música, né? Então, vai lá. E também nas nossas redes sociais, né, Jefferson? No Instagram. Exatamente. O Jefferson tem Instagram, eu tenho Instagram, tenho Facebook. Então, dá uma olhadinha lá, né? O Jefferson sempre coloca na descrição do vídeo aí E as nossas redes sociais. Dá uma espiada lá, como a gente diz aqui em Minas, para ver se você gosta. Se você gostar, se inscreva. é isso aí, pessoal. Agradeço vocês pela presença de vocês, por ficarem conosco até esse momento. E eu peço que você divulgue esse vídeo, eu acho muito importante, é um dos vídeos mais importantes que nós temos que divulgar. Divulgando está semeando a sementeira de luz de Jesus. Então, como a Lara sempre fala, né? A melhor divulgação que a gente faz é referente a levando conhecimento às pessoas, né? Então, obrigado a todos, obrigado, Lara, por mais esse programa maravilhoso que foi. Bom domingo, finalzinho de domingo, e uma boa semana a todos. Até mais. Uma boa semana, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até o próximo domingo. Tchauzinho. Tchau, Jefferson. Tchau, tchau.